acabar ao meio-dia, para que não tenha prejuízo de nenhuma das partes, a gente pensou nessa dinâmica para que seja igualitário. Então, é isso, dou boas-vindas a todos, todos e todos presentes. Então, a gente vai começar o debate. A primeira pergunta pode ser feita já. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, sou coordenadora da pasta de aposentados do Sintete UFO. Professora, é um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindos. Novamente falando, né? A primeira pergunta é a seguinte: hoje no HC temos mais de 50 setores flexibilizados em 30 horas, em conformidade com a Resolução 25 de 2016 do CONDIR. As unidades acadêmicas administrativas ainda não foram contempladas, em que pese a Resolução 5 de 2016 permita e traga essa previsão. Essa negativa ocorreu em razão do entendimento da Procuradoria Federal da Universidade, que entendeu, diferentemente da resolução, o conceito de atendimento ao público, exigindo que seja externo à universidade. Assim, como se dará, em termos efetivos e práticos, a implementação das 30 horas nessas unidades? Pensa ser possível? Se sim, como será diante deste parecer da Procuradoria, uma vez que a resolução aprovada pelo CONDIR está em total conformidade para essa implementação? Estando barrado unicamente por este parecer? Bom dia a todos e a todas. Gostaria muito de agradecer a essa oportunidade de dialogar sobre um projeto para a Universidade Federal de Uberlândia. Então, realmente estou muito feliz de estar aqui. Obrigada ao sindicato, que eu sou sindicalizada há uma longa data já, acho que somos parceiros de luta, então muito obrigada por esse espaço para a gente poder dialogar. Fico muito feliz de estar aqui, como eu já falei, e também de ser a primeira servidora mulher técnica a poder me colocar como candidata a vice-reitora. Então, obrigada por estar nesse lugar e obrigada por abrir esse espaço novamente. Com relação à questão, eu sou uma das servidoras que faz 30 horas. Hoje, segundo o anuário de 2023, que foi atualizado agora em junho de 2024 no site da UFO, a menos de 2% dos servidores estão em regime de flexibilização de jornada de 30 horas. E isso tem acontecido, como foi bem apresentado na questão, por um parecer da Procuradoria. Procuramos, então, outros pareceres para que nos falasse se tem alternativas. E a gente percebeu que a Universidade de Brasília, a UNB, ela conseguiu fazer a implementação de mais de 60%, quase 61% dos seus servidores estão em regime de jornada flexibilizada. E isso aconteceu por quê? Porque ela mudou a resolução do conselho diretor deles. O que eles fizeram nessa mudança? Porque a lei, o decreto que fala sobre isso, ele fala na verdade, que são atendimento ao público, ponto. E a nossa, a gente manteve atendimento ao público. O que eles fizeram em Brasília, na UNB? Eles esclareceram o que é o público. Colocaram público interno e público externo. E a partir dessa alteração da resolução do conselho diretor deles, eles conseguiram implementar. Então, eu acho que um caminho que nós propomos realmente é com relação a propor essa mudança dessa resolução no conselho diretor, assim como foi feito pela UNB, e teve um parecer favorável da UNB. Uma outra estratégia que nós temos, conversando inclusive ontem com alguns servidores do Hospital de Clínicas, nos relataram que mesmo serviços, gente, em que existe a possibilidade de implementação que já preenche os critérios, temos dificuldades, inclusive, de processo. Demorou-se 3 meses para que seja assinado, apesar de já ter todos os critérios. Então, a gente propõe também a agilidade nos fluxos. Isso é uma mudança interna para agilizar realmente os fluxos para aqueles setores que já estão contemplados. E claro, né, a gente precisa buscar, com certeza, um dimensionamento de pessoal, a gente fala sobre isso e outros aspectos. A gente pode fazer uma dobradinha nas respostas? Posso? Posso? Desculpa, gente. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro, quero reafirmar, agradecer e parabenizar o Sintete. Eu sou sindicalizado na ADUF já há muito tempo, mas respeito muito o trabalho que os sindicatos fazem. É um trabalho fundamental de defesa de direitos, de defesa das nossas categorias, defesa daquilo que nós somos enquanto servidoras e servidores públicos, no que há de melhor para o serviço público.
Então, parabéns. O espaço democrático é para isso, é para o debate de ideias, é para a troca, é para o diálogo, é para acolher todas as nossas demandas. E é nesse sentido que nós viemos aqui com o coração muito aberto para conversar com a nossa comunidade acadêmica. Quero dizer também que tivemos aí um bom resultado nesse primeiro turno, mas que a gente precisa avançar. E avançar implica em garantir que todas as condições de fato sejam atendidas. Quando nós falamos de 30 horas, a professora Fabiola, ela é técnica cumprindo 30 horas dentro do Hospital de Clínicas. Ela faz parte desse conjunto de pessoas, pequeno, um conjunto pequeno, que faz 30 horas, haja vista que desde 2016 ou desde 1995, o decreto de 95 e a nossa resolução de 2016, eles já vão nos direcionando para isso, mas a universidade nunca conseguiu estabelecer. Respondendo de forma muito objetiva essa questão, a universidade, na sua autonomia, ela já se contrapôs a entendimentos jurídicos da Procuradoria. E existem desculpa. É olhar para cá? Desculpa. Então, eu vou olhar mais para cá. Então, se eu não olhar para vocês, não é desrespeito, não, que eu estou... A universidade, ela já se contrapôs a entendimentos da Procuradoria em vários outros pontos, a partir de seus conselhos dentro da sua autonomia. Ainda mais se existe ou existem jurisprudências em várias outras instituições. Então, nós não temos receio algum de retomar esse diálogo e de possibilitar que as 30 horas sejam, de fato, estabelecidas no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia. Isso tem que parar de ser mito na UF. Isso tem que parar de ser discurso eleitoral na UF. Isso tem que ser realidade na nossa instituição. Eu tenho aqui uma técnica administrativa, 30 horas, que permanentemente me lembra e defende essa pauta, tanto quanto eu, para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga qualificar e valorizar os nossos servidores e servidoras, de modo com que elas desenvolvam o seu trabalho com qualidade e aí sem impeditivos internos, legais ou questões que possam dificultar o nosso trabalho. Obrigado. Obrigada. Agora a segunda pergunta. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Gilberta Pires, eu sou coordenadora também do sindicato. E a segunda pergunta é: outro ponto que está sendo muito falado é 30 horas e APH. Para quem não está acostumado lá com o hospital, APH é plantão hospitalar, tá? Uma vez que na lei federal que regulamente o APH, a previsão expressa de somente ser realizada em caso de cumprimento de jornada completa, 40 horas, sendo vedado APH para jornadas menores, uma vez que as 30 horas são apenas flexibilização e não mudança na carga horária do servidor, conforme o decreto 1590 de 95. Como você, enquanto candidato a reitor, e a nossa candidata a vice-reitora, enxergam essa questão, já que temos ouvido algumas promessas nesse sentido dentro do Hospital de Clínicas? Obrigada. A gente vai sempre fazendo uma dobradinha aqui na possibilidade, tá? O APH, e eu gostei muito da forma que vocês elaboraram a questão, nós temos que entender o que é flexibilização de jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, temos que entender o que é, de fato, o cumprimento de carga horária de trabalho. A nossa universidade, e eu sou favorável, particularmente também com a professora Fabiola, de que quem faz 30 horas também tem APH. Até porque me parece contraditório que não seja dessa forma. Nós estamos penalizando as pessoas. E a flexibilização de jornada não é para penalizar o servidor e a servidora, deixando ou impedindo que eles façam APH. Porém, não é uma questão interna, é uma questão maior que a gente vai ter que brigar no âmbito do governo federal. Nós não temos nenhuma dificuldade de estabelecer relações, diálogos com o governo federal, ou diálogos com o legislativo, ou diálogos com inclusive o Poder Judiciário, para que a gente consiga alterar regulamentações que, em alguma medida, têm dificultado a vida do trabalhador. Nós sabemos que o APH, de um lado, ele possibilita reforçar a força de trabalho no nosso hospital de clínicas,
mas do outro lado também, ele compõe, faz reconhecimento salarial para os nossos servidores e servidoras. Então, a nossa compreensão é bem naquilo que a questão fala. A flexibilização de jornada, ela não implica a mudança de horário, é flexibilização. Ainda que a legislação cause impedimentos, nós envidaremos todos os esforços para que as pessoas cumpram a PH, ainda que em cumprimento de flexibilização de jornada de trabalho. Nós sabemos que isso não é uma situação interna somente, não dá para a gente fazer uma regulamentação e dar por satisfeito, mas, porque isso teria alguma obrigação legal, mas é uma luta que quero fazer junto, eu e a professora Fabíola, queremos fazer junto com os sindicatos da nossa instituição para que as pessoas consigam cumprir a PH, tendo a sua jornada de trabalho flexibilizada. Eu só gostaria de complementar, gente, que isso é uma das pautas da nossa carta-programa frequente com relação à flexibilização de jornada, por entender que ela faz parte de uma política de qualidade de vida no trabalho. Não podemos deixar de defender que é necessário uma jornada de trabalho justa. E sim, é isso que a gente tem acreditado. Vamos buscar. Onde existe possibilidade jurídica, existe possibilidade de discutirmos isso em outras instâncias, assim o faremos. Enquanto servidora técnica, eu executo 30 horas e eu sei o quanto impactou na minha qualidade de vida, e assim eu desejo também que impacte na qualidade de vida de todos e todas as servidoras da nossa universidade. Bom dia a todos, colegas de trabalho. Lembrando que as perguntas vieram da base, né, de vocês, então o Sintete agradece toda essa participação que enriquece o diálogo. Pergunta número 3. Agora, sobre a questão das 30 horas de PGD. Um setor que tem aderido ao PGD, você compreende como um impedimento para que servidores venham aderir às 30 horas nesse mesmo setor, desde que se garanta uma escala de trabalho viável e o setor em funcionamento ininterrupto, como é requerido pelo Decreto 1590 de 95? A própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no site, já colocou que é possível, no mesmo setor, ter pessoas que vão fazer flexibilização de jornada e outras pessoas que vão fazer PGD, e que isso não impede, dentro da mesma unidade, isso acontecer. E, com certeza, nós vamos dar condições para viabilizar isso cada vez mais. Eu acho que o servidor ele tem que ter a possibilidade de adaptação da melhor forma do regime de trabalho para ele. Tem servidores que se adaptaram muito bem com relação à flexibilização de jornada, tem servidores que se adaptam muito bem ao PGD. E é isso que nós vamos defender. As duas modalidades estão na nossa pauta como pauta principal, reforçando ainda com promoção de qualidade de vida. Então, está na nossa pauta e é o que nós vamos defender e acreditamos sim que seja possível. Questão 4. Qual é o plano para fortalecer o atendimento médico e psicológico aos técnicos administrativos, incluindo a recomposição do quadro de servidores do ACER, antigo NAS? Quantos psicólogos, médicos e assistentes sociais vocês pretendem contratar e como será financiada essa expansão? Se vocês perguntarem assim para nós, resuma toda a sua campanha em 2 palavras. Eu falaria cuidado, cuidado das pessoas, aos servidores, estudantes, técnicos, técnicas da nossa instituição, professores, a nossa comunidade interna e externa. Do outro lado, a gente falar de profissionalização. Nós temos que profissionalizar todos os processos. Antes de vir para cá, eu estava lá na DIRCS, dialogando com a DIRCS, verificando os espaços de cuidado que nós temos na nossa instituição e discutindo como que esses espaços alcançam, em função de um conjunto de limitações, os nossos campi Patos, Ituiutaba, Monte Carmelo, o Santa Mônica, o próprio Moarama e Educação Física, e também o Campus Glória, e como que nós
conseguimos ou conseguiremos cuidar das pessoas, porque se nós não cuidarmos dos nossos servidores e servidoras, dificilmente a gente vai conseguir fazer o nosso papel, que é constitucional, é o ensino, a pesquisa, a extensão. Então, o nosso planejamento é uma revitalização completa da ACER, e uma revitalização que passe não só pelo redimensionamento de pessoal ali dentro, e a gente vai ter que fazer um estudo muito detalhado com relação a quantitativos de servidoras e servidores que possam atender, tanto no campo médico e, sobretudo, psicológico, porque é uma preocupação que nós temos. A nossa saúde mental tem sido muito afetada. Só um dado importante para vocês. No ano passado, a universidade registrou 5.333 pedidos de licença, dos quais 5.000 praticamente são do corpo técnico da universidade. Mais do que o quantitativo que nós temos de servidores e servidoras técnicas, que é da ordem de 2.700 servidores. Isso é muito sério. E muitos afastamentos estão ligados à saúde mental. Este é um cuidado que nós temos que ter. Então, o dimensionamento será feito a partir de um estudo detalhado com a própria Diretoria de Qualidade de Vida, mas também com a construção de uma política institucional de qualidade de vida do servidor e da servidora, para que a gente consiga mapear fragilidades e, ao mesmo tempo, propor avanços do ponto de vista desse acompanhamento, desse acolhimento dos servidores. Nós temos poucas pessoas, por mais que a gente olhe a DIRTS e fale, nossa, temos mais de 100 servidores ligados ali, mas são poucos servidores quando nós pensamos no conjunto das pessoas que precisam ser acompanhadas, dos serviços que precisam ser oferecidos, sobretudo quando nós pensamos nos campi que não estão na cidade de Uberlândia. Com relação ao acesso, eu queria complementar que é sempre uma questão muito jurídica. A gente sempre tem passado por ataques com relação ao Ministério Público. Precisamos fechar o NASPRES, depois agora precisamos fechar a SER, porque ela é uma segunda porta de entrada para o SUS, porque ela era vinculada, acabando, ao hospital de clínicas. Os exames eram realizados no hospital de clínicas, que é a atenção terciária, que não é a porta de entrada para as unidades. Então, o que acontece? A gente foi verificar, fazer o famoso benchmark, fomos verificar onde existe situações semelhantes, para ver outras comparações jurídicas. E a Universidade Federal de Alagoas, em 2020, assim que eles passaram pelo processo semelhante ao nosso com relação à EBSER, e aí teve dificuldades com relação a exames, elas procuraram também alternativas. E o que elas conseguiram fazer? Elas conseguiram pactuar com a Secretaria Municipal de Saúde delas, vinculada ao ambulatório deles, semelhante ao ambulatório do Jaraguá, que seria, eles chamam lá de unidade docente assistencial, e eles pactuaram que esse ambulatório seria ligado à atenção primária e não mais à atenção terciária, que é a porta adequada. Então, a unidade docente assistencial de Alagoas, depois está disponível para vocês verificarem como que é o funcionamento em detalhes, porque a gente tem um pouco tempo agora para falar, mas tem disponível no site da Universidade Federal de Alagoas, e é um modelo que atende não só o trabalhador, os nossos servidores, mas também que eles montaram um ambulatório de saúde do trabalhador, mas também os estudantes. Então, lá, essa unidade docente assistencial, ela é uma unidade que é formada por uma equipe multi e que faz o acolhimento e tem a porta de entrada já regularizada. Então, a nossa proposta é realmente de resolver duas situações. Revitalizar novamente o NAS, que passou a ser chamado de ACER. Então, a gente já comentou agora com relação à estrutura, que realmente não tem alvará sanitário. Com certeza, a gente não conseguiria alvará sanitário nenhum para a estrutura que está lá. Então, e a outra parte é realmente colocar a questão da saúde na parte legal, que é uma das coisas que sempre, a gente está sempre com relação a esse problema. Então, a gente legalizaria isso. E os exames? E os exames que a gente perdeu, imediatamente é possível de ser retornado. A nossa proposta é fazer um modelo de contrato hoje que é executado com uma pesquisa clínica que já acontece dentro do hospital. Porque sabemos que quando se tem pesquisa clínica, os exames que o paciente fez que são fora do protocolo do SUS, a gente não pode pagar, o SUS não pode ser utilizado com esse recurso. Então, como é que é feito? A pesquisa clínica investe, então, o laboratório X que pactuou
que fez esse contrato, ele vai fazer esse pagamento para o hospital de clínicas de forma a reembolsar o dinheiro que não pode ser utilizado do SUS. Então, da mesma forma, o mesmo modelo de contrato a gente pode fazer para solucionarmos a questão dos exames que não estão sendo realizados hoje pelo NAS e pela SEP. Então, realmente, esse coletivo, que é o nosso coletivo Integra Mais UF, ele se preocupa muito com relação à saúde, ao cuidado, que o Helder falou, quero fortalecer isso novamente. E, para isso, nós procuramos realmente estratégias que sejam viáveis de serem feitas e que sejam legais. Obrigada. Pergunta 5, por favor. Só lembrando que, para beneficiar vocês também, nós só temos até meio-dia. Se vocês conseguirem responder, se os senhores e senhora conseguirem responder menos de 3 minutos e meio, vocês conseguem responder todas. Se não me engano, são 28 perguntas. Assim, só uma dica, tá? A pergunta número 5 é: caso sejam eleitos reitor e vice-reitora da UFO, quais políticas específicas o senhor e a senhora pretende implementar visando promover a saúde mental dos servidores? E como garantirão a eficácia dessas medidas? Obrigada. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que entender que é multifatorial. A saúde mental ela não envolve apenas uma ação. Então, várias das ações que a gente já falou vão impactar na saúde mental. Quando eu falo de uma política de qualidade de vida no trabalho, quando eu falo com relação a uma jornada de trabalho justa, uma jornada de trabalho flexibilizada, PGD, isso já trabalha de forma direta na saúde mental. Uma vez que o servidor vai ter condições de ter tempo para fazer outras atividades que vão além do trabalho. Eu falo que existe vida além da universidade, então a gente precisa trabalhar isso. Mas isso também envolve questões de esporte, lazer. Então, a gente propõe a criação de uma diretoria de esporte que seja transversal, que hoje a gente não tem um serviço que atenda aos trabalhadores. Nós, servidores e servidoras, não temos realmente nada com relação a esporte, lazer e atividades culturais. Então, a gente propõe a criação de uma diretoria que faça esse papel, porque sabemos o quanto impacta com relação à saúde mental. E, de forma efetiva com relação à saúde, a política de saúde mental ela tem que ter assistência, então a gente colocou também, hoje a gente já tem projetos que trabalham com isso dentro da universidade, temos projeto dentro da própria DIRTS, temos projetos que já são projetos de extensão, como o projeto Proteger-se, que eu faço a coordenação junto com a equipe multiprofissional, e esse projeto já atendeu mais de 5.000 pessoas, e a gente tem um dado importantíssimo desse projeto que eu queria compartilhar aqui com vocês. 70% dos atendimentos são de mulheres, e a grande maioria dessas mulheres são mulheres com a baixa renda, e a maioria também são mulheres negras. Então, isso fala muito, gente, com relação às microviolências que a universidade promove, e nós vamos combatê-las. A partir disso, a gente fala sobre questões também com relação ao assédio, então, assédio moral, assédio sexual, racismo, nenhuma dessas questões elas podem acontecer no nosso ambiente, que isso adoece. Então, a saúde mental, ela passa por um clima organizacional, por uma mudança de cultura, e ela está em todas as ações que vão acontecer dessa gestão, porque a gente trabalha com cuidado. Então, quando você trabalha com cuidado, e o cuidado que eu sempre falo é um cuidado técnico, a gente está promovendo saúde mental. A gente tem que trabalhar, gente, para promoção da saúde, porque depois que a pessoa adoece, a gente realmente vai cuidar dela, mas ela já adoeceu. A gente tem que trabalhar com promoção. O dado que o Helder trouxe fala muito sobre nós. 5.300, 5.000 só de servidores técnicos. Estamos adoecidos. Só mais um dado aqui, gente. Ao proteger-se, o resultado dele é triste para a universidade. As pessoas que procuram proteger-se, que trabalham com saúde mental, 70% são mulheres. Das pessoas que procuram proteger-se, 55% são pobres, e 55%. E 52% são negras. A universidade exerce, e a instituição tem exercido violência contra pessoas negras, sobretudo mulheres. Isso nós precisamos cuidar. Elas estão adoecendo na nossa instituição. Então, isso tem que ser uma ação muito bem pensada, muito bem trabalhada, porque nós temos que ter uma universidade para todas as pessoas, sem exceção.
todas as mulheres negras, todos os homens negros, todas as mulheres indígenas, todas as mulheres brancas, todas as mulheres mães, todas as pessoas. E essas são as pessoas que mais são afetadas com relação às questões de saúde mental. Esse é um cuidado que nós temos e que a gente tem observado com muito zelo para que, de fato, a gente resolva o problema de saúde mental e diminua o adoecimento mental na nossa instituição. Obrigada. Falar um pouquinho mais alto, que o pessoal online falou que está baixo, tá? Gente, ela falando de esportes, lazer, a gente está acostumado com a Assembleia, todo mundo conhece a gente, eu sou Márcia, da pasta de esportes, lazer, da coordenação do Sintete, também trabalho no HC e do apoio na pasta lá do HC. Pergunta número 6. Sobre a concessão de ADS, pós e afastamentos integrais, quais serão suas estratégias para gerir e otimizar o processo de afastamentos e ação de desenvolvimento em serviço ADS dos servidores, visto que muitos servidores têm relatado dificuldade em conseguir a liberação, por se tratar de uma ação discricionária, tendo em um mesmo setor servidores com pedido de liberação negados, enquanto para outros ocorrem liberações. Essa é uma questão muito importante, Márcia, eu agradeço a sua pergunta. E até vou relatar uma situação que eu vivi quando eu estava para o reitor de Extensão e Cultura. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi chamar todos os servidores e as servidoras e eu pedi para que eles organizassem uma minuta que foi publicada na forma de portaria para a liberação dos nossos servidores e servidoras. E eu disse o seguinte: esta minuta será publicada na forma de portaria e cumprida da forma que vocês entendem melhor na lógica do próprio serviço, da saída, né, na forma de ADS. O grande problema, e a pergunta é muito assertiva nessa direção, é quando nós deixamos a discricionariedade e às vezes o gestor ele vai utilizando esse mecanismo como ou para penalizar, ou para segurar, ou porque tem dificuldade de captar mais servidores e que tem gerado dificuldade da liberação. A universidade, como nós só falamos de uma política de qualidade de vida, mas a gente também precisa de políticas de qualificação. Temos que repensar o quali, temos que repensar o ADS, temos que possibilitar que os chefes, eu estou falando mais alto, porque agora que eu lembrei, viu? Acho que é isso, não é isso, Gilberto? Temos que possibilitar que as chefias não se sintam desprotegidas quando possibilita a liberação, porque a universidade ela tem trabalhado com processos de descentralização muito pesados. Se descentraliza o orçamento para a unidade, se descentraliza a decisão para a unidade, e aí a reitoria acaba, ou a administração superior, acaba ficando isenta desses processos, e quando a gente vai fazer alguma liberação, temos dificuldade, justamente porque os servidores, as servidoras, sem dúvida alguma, fazem falta, mas a gente tem que entender que esses servidores e servidoras melhor qualificados, eles também melhoram o processo de atividade dentro do próprio setor. Então, isso tem que ser visto a partir de uma política de qualificação de pessoas, por isso que a nossa proposta foi transformar a pró-reitoria de gestão de pessoas numa pró-reitoria de cuidado e desenvolvimento das pessoas. Temos que promover o desenvolvimento das pessoas, inclusive incorporando o RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências, que já tem sido discutido há muito tempo e que implementado em algumas instituições, sobretudo nos institutos federais, e a nossa instituição não implementou, na verdade, a nossa instituição sequer discutiu. O RSC ele vai valorizar o servidor que, se formando, se qualificando, ou desenvolvendo outras atividades, como esporte, como cultura, como lazer, outras atividades, tenham essas atividades reconhecidas na sua progressão, no seu trabalho funcional. E isso é fundamental. Nós não estamos falando de cadeiras ou de peças, inclusive, que a gente coloca à disposição. Eu acho horrível o termo colocar servidor à disposição. Isso não existe. Nós não somos uma cadeira velha que a gente coloca à disposição. Nós somos pessoas. E não existe o servidor ou a servidora do chefe. Ele é o meu servidor. Não. Ninguém está servindo a ninguém na instituição. Nós estamos servindo a população brasileira, nós estamos servindo, eu sou servidor tanto quanto
todas as pessoas são servidoras. Então, nós estamos servindo a população, a sociedade que financia o nosso salário. Então, nessa direção, o que nós queremos é tirar da discricionalidade e ampliar, mas a gente tem que fazer isso com uma indução muito bem pensada, discutida dos nossos conselhos, para que dê também segurança para as chefias e para que dê autonomia para os próprios servidores pensarem e organizarem seus processos de liberação nas atividades de desenvolvimento e serviço. Obrigada. Pergunta 7. A próxima pergunta é um complemento, na verdade, dessa proposta, e é a seguinte: o programa Quali-UFO custeia ações de qualificação dos servidores efetivos matriculados em cursos de educação formal ministrados por instituições da rede privada ou pública de ensino. Esse programa oportunizou que muitas pessoas tivessem acesso à ajuda de custo em suas qualificações. Como senhores, reitores e vice-reitora, avaliam esse programa? Há planejamento para sua continuidade ou ampliação? Muito bem, obrigado pela pergunta. Pessoal, o Quali é um programa fundamental para a nossa universidade. Eu quero trazer alguns dados aqui. Foram investidos aí os 5 milhões nos últimos anos para a qualificação dos servidores. Porém, esse orçamento investido foi direcionado fortemente para formação na rede privada. O que nós defendemos? Que continue financiando também na rede privada, mas também na rede privada, e não somente na rede privada, com forte inclinação para a rede pública. Uso um exemplo. Se eu, servidor, passo na PUC de Campinas e passo na Unicamp, eu tenho um aporte para ir para a PUC e não tenho um aporte para ir para a Unicamp. Então, é como se o orçamento estivesse voltando do público para o privado. Isso que não é interessante. Queremos continuar investindo no Quali e iremos continuar investindo no Quali também na rede privada, mas olhando para a rede pública. E trago alguns dados. Nós temos na UFO 9% do corpo técnico são doutores, apenas 9%. Nós temos na UFO 22% do corpo técnico é de mestres e 45% são especialistas. Se nós tivéssemos investido também no setor público e apoiado os servidores no setor público, nós ampliaríamos esse número. Nós não queremos só 9%. Nós queremos de doutores, muito mais doutores e doutoras na nossa instituição pela ampliação do Quali-UFO. Uma outra questão que nós colocamos e que nós defendemos, aquilo que em outras instituições já acontece. É necessário e é preciso se discutir no Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação que os programas de pós-graduação da nossa universidade tenham reserva de suas vagas voltadas para o servidor, para a servidora. Ainda que essa reserva se dê pelo aumento quantitativo de vagas oferecidas, se a gente oferece 12, a gente pode oferecer 15, com fomento do próprio Quali, porque isso também a gente consegue possibilitar no âmbito da instituição. Nós precisamos oferecer cursos preparatórios que ajudem o servidor a fazer o projeto, a escrever o projeto, a ingressar no curso de pós-graduação, no âmbito da instituição, sobretudo valorizando o setor público, o lugar público, o espaço público para essa formação. E nós precisamos também, defendemos, que servidores, servidoras tenham o direito a fazer qualificação em qualquer área do conhecimento. Porém, servidores que fazem alguma qualificação, mestrado, doutorado, na sua área específica de atuação ou que apresente soluções para a instituição, soluções técnicas, metodológicas, de serviços para a instituição, seja ainda mais incentivado, porque isso faz com que a gente consiga, ao mesmo tempo que qualifique os nossos servidores e servidora, a gente melhore estruturas de qualificação. Isso é feito em instituições como o Unirio e tem resultados muito positivos.
Lá nós temos um quantitativo de mais de 30% de doutores na instituição, enquanto a UF tem 9%. Então, temos que aumentar esse quantitativo de doutores, de mestres, a partir dessas políticas. Queremos o Quali, ampliaremos o Quali para público e privado, mas olhando fortemente como que nós, no setor público, podemos contribuir e outras instituições públicas podem contribuir para a formação do nosso corpo técnico, que, sem dúvida alguma, contribui para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito da nossa instituição. Obrigada. Pergunta 8, por favor. Quais são as propostas dessa chapa para implementar melhorias estruturais nos campi da UFO, especialmente no que diz respeito à acessibilidade e inclusão? Quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, a pergunta foi específica sobre infraestrutura, mas eu só vou fazer um parêntese, que eu acho que a gente tem que lembrar que a acessibilidade e inclusão, ela tem que participar, ela vai muito mais além do que quando a gente fala de infraestrutura. Ela tem que partir desde formação de pessoas, então a gente precisa qualificar todas as pessoas para entender o que é realmente acessibilidade, como incluir, porque hoje nós sabemos que a universidade ela tem diferentes pessoas com deficiências e a gente precisa conhecer cada uma dessas pessoas, entendendo a especificidade da necessidade dela. Então, quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, ela vai além, muito além da infraestrutura. E a nossa proposta de carta-programa é justamente isso, entender que ela vai além. Mas é claro, a gente coloca também toda a infraestrutura. O pessoal da arquitetura já tem projetos hoje na universidade, esses projetos já existem, colocando todas as estratégias com relação a acesso, rampas, elevadores, condições que são necessárias. Isso já está pronto. A Prefeitura de Campos, o pessoal da arquitetura, que está até aqui com a gente, já tem esses projetos. Nós vamos buscar, com certeza, orçamento e recursos para que eles sejam implementados, porque isso já existe. Né? Já existe o projeto e a gente vai buscar e batalhar para que as pessoas se sintam pertencentes à Universidade Federal de Uberlândia. Então, isso está na nossa carta e a gente já está dialogando com as pessoas que são responsáveis por esses projetos para que isso aconteça. E mais do que isso, eu volto a reforçar. Precisa de uma política que vai falar desde formação e qualificação, para o servidor técnico que vai receber aquela pessoa, para ele saber a especificidade daquela pessoa. Então, é isso que a gente precisa cuidar das pessoas de forma técnica. Então, aí a gente entende que inclusão e acessibilidade vai muito além da infraestrutura. Obrigada. Pergunta 9. Essa pergunta tem dado muito trabalho ultimamente para o Sintete. Recentemente, observamos casos preocupantes de servidores sendo colocados à disposição por suas chefias imediatas por questões pessoais. Outros servidores encontram dificuldades com seus pedidos de remoção. Quais propostas a chapa tem para melhorar a gestão e os procedimentos relacionados à remoção de servidores? Obrigado pela questão. Eu quero retomar até minha fala que eu fiz anteriormente. Primeiro, que a gente não coloca pessoas à disposição. Nós estamos falando de pessoas, a gente coloca cadeira à disposição, sei lá, uma mesa à disposição, ela já não serve mais. A instituição, ela, pela falta desse cuidado que a gente tem com as pessoas, a gente acaba, primeiro, optando por cargos ou para a escolha de cargos de pessoas que, às vezes, compreendem o lugar, aquele cargo, ou outras que têm dificuldade. As pessoas passem por formação. E essa formação implica necessariamente em questões relacionadas ao cuidado, à atenção, à inclusão, abraçar esse servidor, e nós precisamos, de fato, acompanhar o servidor. Nós não somos peças. E essas pessoas, algumas que dentro do setor, seja a chefia, seja o servidor que está atuando com aquela chefia, quando apresentam situações que precisam ser acompanhados, nós precisamos fazer um acompanhamento. Eu me lembro que em 2018, eu
coordenei na universidade uma comissão para estabelecer a política de mediação de conflitos. É importante dizer isso. Essa política de mediação de conflitos foi constituída pela COPCIA, pela ouvidoria, pela comissão de ética, por colegas da faculdade de Direito, para que a gente compreendesse e formasse conciliadores, mediadores de conflito, para que a gente consiga, com esses mediadores, atuar dentro das unidades acadêmicas. Infelizmente, ainda não foi construída. O documento já está pronto, eu coordenei esse processo hoje seguiu para o Conselho Universitário, ainda não deliberado, mas nós precisamos implementar uma cultura de mediação de conflitos na universidade. Nós precisamos implementar uma cultura para atuar com esses conflitos, para que esses conflitos não se tornem um grande dilema e esse dilema gere as rupturas institucionais que estão sendo geradas. Então, a nossa proposta aqui, de um lado, é a formação de lideranças, mas, do outro lado, é a mediação de conflitos. Temos que mediar conflitos para que eles não se desenvolvam ao longo da instituição e não virem processos administrativos, processos na ouvidoria, processos em quaisquer instâncias institucionais ou fora da instituição. E, infelizmente, isso tem acontecido, e investir nessa cultura de paz, por meio também de um trabalho bem construído com a Diretoria de Comunicação Social, por meio de campanhas internas, por meio de uma atuação forte da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e cuidado e desenvolvimento das pessoas, também dentro das unidades e junto às unidades, a gente quer resgatar essa lógica de uma universidade que funcione com as pessoas e não para as pessoas. Pergunta 10, por favor. A Lei 14.695 de 2023 permite que técnicos administrativos em educação, os TAIs, tenham acesso a bolsas de extensão, ensino, desenvolvimento institucional, intercâmbio e inovação. A chapa tem alguma proposta ou planejamento para viabilizar o acesso de TAIs a editais internos e externos para concessão de bolsas de diferentes modalidades? Excelente questão. Eu vou ter que também falar um pouco da minha experiência. Quem aqui é servidor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura? Esses servidores aqui, em sua maioria, se não todos, têm bolsa de extensão desde muito tempo. Porque nós nunca vedamos o pagamento de bolsas de extensão para servidores e servidoras, e aí não só aqui, de outros locais, as bolsas que são pagas e os projetos sempre incluíram técnicos na coordenação, no envolvimento das atividades. O PCC-TAI é de 2005, que é o Plano de Carreiras e Cargos dos Técnicos Administrativos. Ele foi reformulado em 2023, mas o artigo 3º que reformula fala o seguinte, que é permitido desde que regulado pela instituição. Se nós não regularmos no Conselho Diretor, nós teremos ainda assim um problema. É necessário que os editais internos de extensão, de pesquisa da nossa instituição considerem a participação do corpo técnico. Há pouco eu falava de 9% de técnicos doutores, técnicos e técnicas, falava de 22% de técnicos e técnicas mestres que têm potencial enorme de fazer e de coordenar projetos de extensão, projetos de pesquisa. Só que isso tem que ser pacificado no âmbito da nossa instituição. Caso contrário, ele vai ter dificuldade lá com a sua chefia, vai ter dificuldade na liberação, e coisas assim visam dificultar a liberação ou o trabalho ou o recebimento dessas bolsas. A nossa proposição é, de fato, atender o que fala a Lei 14.695 de 2023, mas atendendo para regulamentar e para otimizar a participação desses servidores e dessas servidoras em atividades de pesquisa e de extensão, inclusive com o recebimento de bolsas, porque nós somos todos profissionais. Dentro da universidade, a nossa atividade fim é o ensino, pesquisa e extensão. E todo mundo que está aqui tem que participar desse processo de ensino, pesquisa e extensão. E é nessa direção que a gente quer trabalhar. Ter técnicos ou docentes, ou seja, todo o conjunto de servidores e servidoras precisam participar para que a gente forme pessoas, produza ciência, produza tecnologia e ajude o desenvolvimento social, científico e do nosso país.
Obrigada. Pergunta 11. A UFO realizou a adesão ao Profiap, que é o Programa de Mestrado Profissional, né, em Administração Pública. Contudo, sabemos que os afazeres de técnicos e técnicas contemplam diversas áreas, diferentes áreas. Nesse sentido, qual a avaliação de vocês acerca do Profiap? A chapa se compromete a ampliar o acesso desses trabalhadores e dessas trabalhadoras aos programas de pós-graduação da universidade por meio de vagas específicas? A chapa poderá pautar isso, por exemplo, essa temática no Compep? Acho que quando o Helder falou um pouquinho sobre Qualiuf, ele já fez esse comentário, então só vou fazer um reforço com relação a isso, que seria justamente um dado. Nos últimos 8 anos, a gente teve apenas a criação de 7 cursos com relação à pós-graduação na Universidade Federal de Uberlândia. E o segundo relatório, agora recente da CAPES, que saiu o PNPG de 2024 a 2028, a média nacional foi de um aumento de 28% na criação de cursos. Então, a Universidade Federal de Uberlândia ela pode criar sim, e com relação a mestrado profissional e doutorado profissional, a CAPES teve um aumento nacional de 5.800% de crescimento, segundo dados do PNPG. E a Universidade Federal de Uberlândia não seguiu esse caminho ainda. Então, nós colocamos isso na nossa carta-programa, realmente, a ampliação de novos programas de pós-graduação, principalmente programas que são direcionados ao mestrado profissional, doutorado profissional, que está também na diretriz do PNPG. Então, estamos de acordo com a diretriz da CAPES. Então, é uma das coisas que a gente já coloca, já tem falado sobre isso, e nós defendemos. Eu, enquanto servidora técnica, tive muita dificuldade para conseguir fazer meu mestrado e meu doutorado, porque eu conseguia licenças para fazer no meu cargo de docente, mas no meu cargo de servidora técnica não conseguia. Então, eu entendo que nós precisamos valorizar a carreira, precisamos colocar esses debates em pauta para entender que é necessária a qualificação. E o PNPG, vou fortalecendo o que o PNPG da CAPES falou também, é que precisamos qualificar todos os servidores das universidades de forma a melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, é uma pauta que nós colocamos, e como o Helder falou, a nossa proposta realmente é colocar vagas, reserva de vagas, nas pós-graduações da universidade para servidores e servidoras. Obrigada. Pergunta 12, por favor. Por que na UFO a existência de um calendário acadêmico diferente do administrativo? Como vocês pretendem alinhar feriados e recessos para melhorar a integração entre as diferentes áreas da universidade? Há um compromisso da chapa em rediscutir democraticamente os calendários da UFO? Sim, tem um compromisso, isso está na nossa carta-programa também. O Coletivo Integra Mais UF entende que os calendários têm que ser, eles precisam ser dialogados com a comunidade, e mais do que isso, eles precisam ser integrados, porque isso dificulta muito a execução das atividades. Então, a primeira coisa que a gente coloca é isso. E a gente propõe a criação de uma Câmara Técnica permanente, que seja formado por representantes de toda a comunidade universitária, toda a comunidade, então servidores técnicos, servidores docentes, estudantes, para quê? Para que a gente planeje os calendários. O que acontece, gente? A gente sabe que situações inesperadas vão acontecer na universidade, e a gente precisa ter uma câmara técnica que já tenha essas estratégias e que defina protocolos e fluxos, e até para contingências, situações de emergência que aconteçam. Então, é uma das coisas que a gente coloca na carta-programa e que a gente defende e acredita. E sempre, sempre, participação da comunidade. Todos esses processos, eles precisam ser discutidos de forma efetiva. E com relação ao calendário acadêmico, nossa carta-programa coloca também uma ação específica, depois se vocês puderem dar uma olhada, com relação ao alinhamento do calendário acadêmico, porque o calendário acadêmico também tem adoecido muito todos nós aqui, mas como foi feita a pergunta específica do administrativo, estou focando, mas temos uma proposta de resolver o calendário acadêmico já em 2025, tá bom? Obrigada. Pergunta 13, por favor. Quais são os critérios adotados para indicações e nomeações de gestores nas diretorias, divisões, setores e departamentos? Em unidades nas quais há eleição, os processos serão respeitados?
Obrigado pela questão. Eu quero dizer aqui 2 pontos. Primeiro, nós, nesse processo inteiro, não fizemos oferta de cargos para ninguém. Nós não distribuímos nenhum cargo. O que tem aqui é o candidato a reitor e a candidata a vice-reitora. Todas as pessoas que nos acompanham sabendo disso. Segundo, a nossa carta-programa é a única que coloca critérios para a escolha das pessoas que vão ocupar os cargos. E esses critérios foram muito bem definidos. Critério 1, as pessoas têm que conhecer da área específica de atuação. Não adianta a gente colocar alguém na saúde que não conheça de saúde. Não adianta a gente colocar alguém no planejamento que não entenda de planejamento. Eu acho que são coisas lógicas do ponto de vista da gestão pública, respeitando a gestão pública. As pessoas precisam conhecer sobre gestão pública, além da área específica. Isso, gente, é fundamental, porque também não dá tempo em 4 anos de a pessoa aprender tudo da gestão pública. É preciso conhecer de processos da auditoria, de processos da ouvidoria, de processos de centralização orçamentária. É preciso conhecer como que a instituição funciona para que a gente consiga, de fato, avançar. Uma outra coisa, capacidade de trabalhar em grupo, colegialidade, respeito, construção de uma cultura de verdade e uma cultura de harmonia no âmbito da nossa instituição. Nós temos que parar de guerrear, nós temos que parar de trabalhar sob ameaças, trabalhar sobre suspeições. Isso é muito ruim para a nossa instituição, isso não faz a gente avançar. E, por fim, nós colocamos que é necessário um equilíbrio dos cargos. É necessário que os cargos sejam distribuídos entre homens e mulheres, no equilíbrio, negros e brancos. É necessário que os cargos sejam ocupados por servidores técnicos e servidores docentes. A nossa gestão valorizará e trabalhará de forma equitativa. Será a primeira gestão que terá uma vice-reitora, em vários momentos reitora, técnica, administrativa da nossa instituição. Isso já demonstra e já mostra qual é a nossa concepção, qual é a nossa linha de atuação, qual é o pensamento que nós temos com relação ao corpo técnico da instituição. E é nessa direção que nós vamos trabalhar na escolha dos cargos. Perdão, eu não respondi uma coisa. Sim, nós respeitaremos os processos eleitorais, me desculpe, eu tinha esquecido essa subquestão ali, os processos eleitorais que acontecem, como, por exemplo, na biblioteca, acontece processo eleitoral, no próprio hospital, sempre acontece uma consulta ou um processo eleitoral. Nós respeitaremos o modo operandi de cada um dos setores quando a gente falar de escolha de cargos em alguns lugares. Obrigada. Próxima. Quais são as propostas para melhorar a segurança nos campi da UFO, incluindo iluminação, vigilância e outras medidas preventivas? Quais as políticas de segurança para as mulheres? Pretende rever o contrato da empresa terceirizada nos campi? Só para entre parênteses aqui, para todas nós, eu não tenho coragem de andar aqui no Moarama à noite. Eu também tenho medo, viu? Vou falar a verdade. Eu falo que eu estou na universidade há quase 30 anos, se contar o tempo de estudante. E eu fiz um Moarama, e o meu curso de enfermagem era noturno. E os problemas realmente, a gente sempre tinha medo, a gente sair andando em bando, e agora eu vejo que à noite a gente continua saindo andando em bando de medo de acontecer alguma coisa. E a nossa proposta, realmente, primeiro a gente tem que dialogar com a comunidade externa também, cobrar dos entes realmente as responsabilidades com relação a isso. Os entes públicos, que são os arredores da universidade, a gente tem que cobrar. Né? Os arredores da universidade também estão abandonados. Então, isso é uma coisa política que deve ser feita pelo nosso coletivo. Vamos falar com relação às cobranças realmente de segurança no entorno da universidade. Mas, além disso, nós precisamos, e dialogamos realmente com a equipe de segurança, precisamos cada vez mais de ter uma central de inteligência. Hoje, na nossa carta-programa, a gente coloca a necessidade dessa central de inteligência para que a equipe de vigilância tenha mais segurança, tenha mais ferramentas para poder lidar.
Nós não temos hoje essa central, e essa central, né, hoje a gente já tem diretrizes com relação à segurança a nível mundial que recomendam a criação dessa central de vigilância. Então, a primeira coisa da nossa carta. Precisamos também de formação. A gente tem empresas terceirizadas que precisam trabalhar, as pessoas precisam ser cada vez mais formadas com relação a como abordar, a como dialogar, a como cuidar. Porque, na verdade, é um cuidado. Quando eu estou promovendo segurança, eu estou cuidando daquela pessoa. Então, ela tem que saber como é que essa abordagem deve ser feita, com muito respeito. Outro aspecto que é importante, quando eu falo de uma segurança patrimonial, eu estou falando que as pessoas têm menos valor do que as coisas. Então, isso é uma questão que sempre me incomodou. Ah, a segurança é apenas patrimonial. Não, ela tem que ser também patrimonial, mas as pessoas precisam estar no centro. E nós entendemos isso. Nós entendemos que nós, pessoas, nós, comunidade da Universidade Federal de Uberlândia, temos que ser o centro, e não as coisas. Então, a gente tem que acabar com isso. Segurança patrimonial também, mas a segurança das pessoas ela é necessária. São o maior patrimônio. Obrigada. Pergunta 15, por favor. Acredito que vocês já responderam essa pergunta, mas em respeito à nossa base, eu vou ter que fazer. Entendemos que os servidores técnico-administrativos em educação TAI desempenham um papel crucial na construção de uma universidade sólida, plural, democrática e socialmente referenciada, assim como os docentes. A sua chapa tem o compromisso de nomear servidor técnico-administrativo para o cargo de pró-reitor? De que maneira essa medida poderia fortalecer a representatividade e melhorar a gestão da universidade? Realmente já foi respondida, mas é só para reforçar, ratificar. A nossa carta-programa é uma carta-programa formada, ela é plural na sua origem. A nossa composição é plural na sua origem. Quem coordena a nossa campanha e as pessoas que coordenam são todos e todas técnicos e técnicas administrativas. A candidata a vice-reitora técnica administrativa. E nós nunca vimos isso como esse aqui é maior, esse aqui é menor, isso aqui é mais importante ou menos importante. Somos todos servidoras e servidores da UFO. E nós valorizamos as pessoas, o seu potencial, a sua capacidade, independente do seu vínculo funcional na nossa instituição. E assim a gente vai continuar. Por isso que falar de representatividade é algo que para nós é muito caro. Um homem negro, uma mulher técnica enfermeira, indo para o cargo mais alto da instituição. Gente, é sobre isso, é sobre representatividade, é sobre uma instituição que consegue, para além do discurso, promover equidade. Mas a gente não vai promover equidade somente nas narrativas. A gente promove equidade quando a gente traz as pessoas para dentro, para as tomadas de decisão, para os lugares em que a gente direciona a nossa instituição. É assim que nós acreditamos, é assim que nós defendemos, é assim que nós vamos agir, é assim que nós já estamos agindo. Cada pergunta 16, por favor. A 16 se refere aos planos de saúde. Considerando os aumentos anuais recorrentes nos planos da Unimed e as dificuldades financeiras enfrentadas por muitos servidores, além do fato de que a recente reajuste no benefício do saúde suplementar foi insuficiente, quais são suas estratégias para tornar os planos de saúde mais acessíveis para os técnicos administrativos? E como vocês pretendem negociar melhores condições para esses servidores? A saúde do servidor é uma das nossas maiores preocupações. E, claro, a gente já coloca a necessidade de fortalecimento do ACER, mas a gente sabe das dificuldades com relação a internações, a exames de alta complexidade, e para isso a gente precisa realmente negociar com as operadoras realmente de saúde suplementar. E isso a gente colocou na nossa carta-programa, principalmente em diálogos com os servidores que já estão aposentados, que foi sempre uma preocupação nossa na construção. A gente sabe, principalmente, com a maior a faixa etária, maior é o valor que a gente paga com relação ao plano de saúde, sim, nós vamos renegociar, vamos tentar, é claro, estratégias de negociação com relação à saúde suplementar.
é uma das nossas prioridades. Para isso, realmente, a gente vai ter que trabalhar na licitação. Então, terá que ser conduzida uma licitação com um contrato bem detalhado. A gente começou a dialogar hoje, como o Helder falou, a gente esteve na DICOS, começamos a conversar com eles hoje sobre isso, quais são os gargalos, quais são as dificuldades que nós temos. Hoje nós temos cerca de 6 mil vidas, um dado que foi nos passado agora, e essas 6 mil vidas, então, da universidade precisam ser cuidadas como vidas, na verdade. Então, é isso que a gente vai tentar realmente, fazer essa negociação de forma bem dura e fazer uma licitação muito técnica para conseguirmos, porque a gente sabe que realmente o subsídio que aumentou, mas ainda está muito aquém do que precisaria para a gente conseguir um plano de saúde com cobertura que nós precisamos. Obrigada. Diante dos casos de assédios nos ambientes de trabalho, qual é o compromisso dos candidatos em implementar políticas eficazes para combater esse tipo de ação, sofridos principalmente pelos tais e também pelos terceirizados? É impensável uma universidade como a nossa, a gente não ter uma política de paz, de cuidado e de combate ao assédio. Essa semana especificamente, eu fui vítima de inverdades fortíssimas, fortíssimas, mentiras, rasteiras com relação a assédio. E aqui tem um servidor que está 19 anos na gestão, 24 como docente. E vocês podem puxar na ouvidoria, no CGU, tem certidão de registros, né, de ação. Não tenho em nenhuma ação, nem eu, nem a professora Fabiola. Nós não nos rendemos a esse tipo de mentira, a esse tipo de fala. Nós não aceitamos esse tipo de fala, porque nós defendemos a política e a cultura da verdade. E a cultura da verdade que se contrapõe ao assédio. Eu, como homem negro, o que está acontecendo é uma perseguição racial. O que está acontecendo é uma dificuldade de entender que esse homem negro, que esse corpo negro, pode também ser reitor da Universidade Federal de Uberlândia. E nós não vamos aceitar assédio de nenhuma ordem, nós não vamos aceitar nenhum tipo de situação. Por isso que nós propomos a construção de câmaras especializadas ligadas à ouvidoria, câmaras especializadas que façam acompanhamento de casos ligados às questões étnico-raciais, de casos ligados ao assédio, de casos ligados ao aspecto de violências contra a mulher, contra os servidores. Nós propusemos na nossa carta-programa a criação de uma secretaria executiva para acompanhar de forma mais cuidadosa, apurada, estas questões e para que, de fato, não sejam tolerados assédio na instituição. Reforço a necessidade de uma política de mediação na UFO, para que, de fato, a gente se adiante aos conflitos e para que, de fato, a gente oriente, instrua, não apenas penalize, mas eduque a nossa comunidade para que isso não avance e para que a gente não chegue à situação lamentável que nós estamos vivendo de uma pessoa ou de pessoas que se propõem a pensar a Universidade Federal de Uberlândia, a coordenar e gerenciar a Universidade Federal de Uberlândia, sendo atacado como da forma que está acontecendo. A nossa proposta é para você. A nossa proposta é para que a gente, todos nós, consigamos vencer qualquer tipo de assédio na nossa instituição. Pergunta 18, por favor. O trabalho docente no ensino superior é associado exclusivamente ao ensino, pesquisa e extensão. Contudo, algumas atividades exigem desses trabalhadores a execução de atividades burocráticas, atribuição de gestão. Qual é o seu posicionamento sobre essa questão? Quem deveria assumir essas responsabilidades, caso as mesmas não sejam realizadas por docentes? Obrigado pela questão. Novamente, eu quero falar da valorização do corpo técnico da UF. Eu fico muito triste quando alguém diz que temos que desburocratizar
o trabalho dos docentes, mas não diz para onde que vai esse trabalho. Quando eu me sento na cadeira de pró-reitor, quando eu me sento na cadeira de coordenador, naquele momento quem está lá não é o professor, é um trabalho técnico. O reitor é um trabalho técnico político. O nosso trabalho, quando eu sou pró-reitor, é um trabalho técnico. Nós temos que pensar tecnicamente a instituição, nós temos que planejar, nós temos que organizar. Então, quando nós estamos, aí eu quero voltar para a questão que eu achei não sei quem fez, mas uma questão muitíssimo inteligente, quando ela fala o seguinte: contudo, algumas atividades exigem desses trabalhadores execução de atividades burocráticas, que são atribuições da gestão. Qual o seu posicionamento com isso? Quando eu sento ali, eu não estou sentado como pró-reitor para escrever artigo, para produzir ciência, mas ali nós estamos produzindo gestão. E produzir gestão é também fazer um conjunto de trabalhos que são ditos técnicos. Então, a nossa defesa é sempre pelo equilíbrio, pelo respeito ao corpo técnico, na sua capacidade de pensar, de trabalhar, de propor, de avançar, de planejar, de organizar, mas também sem tirar a responsabilidade de quem quer que seja que assuma cargo de gestão, de fazer o seu trabalho técnico no âmbito da gestão. É assim que nós acreditamos, é assim que nós defendemos, porque nós defendemos o respeito às pessoas, às funções, às atividades, e esse respeito tem que ser garantido em toda e qualquer ação. Nós não podemos desobrigar um para sobrecarregar o outro. Isso seria uma irresponsabilidade institucional. Obrigada. Pergunta 19. Na pergunta 19, nós vamos falar um pouquinho sobre os docentes. Quais serão as políticas para garantir a formação adequada dos docentes em cargos de gestão e direção, incluindo o uso dos sistemas como o SEI e o conhecimento das legislações relevantes, como a resolução do PGD e a Lei 8.112 de 1990? Eu acho que também a gente já tinha respondido de uma forma indireta quando o Helder colocou a questão com relação aos critérios para que a seleção de cargos de liderança, de gestão. Porque quando a gente falou sobre isso na nossa carta-programa, a gente colocou que é importantíssimo que todas as pessoas que vão assumir gestão, liderança, por mais que já tenham experiência, às vezes eu estou não sei quantos anos de experiência na gestão, mas eu tenho sempre necessidade de formação. A nossa formação, gente, olha para a vida. Sistema SEI, quando eu entrei na universidade, não tinha SEI. Eu não tinha PGD, então eu tenho que aprender. Então, a todos os momentos, a nossa formação, independente de servidor técnico, servidor docente, nós estamos em constante formação. E quem vai estar na liderança é essencial estar em constante formação, porque as coisas mudam, a legislação ela está participando de constantes mudanças. A gente vive num mundo em que a gente trabalha inovações. A universidade fala sobre inovação. Então, sim, a nossa carta-programa ela já coloca que nos critérios com relação à seleção de gestores, de liderança, eles vão precisar de passar de formação. Então, é isso aí, ó, os cargos de gestão e direção, realmente eles vão incluir essa formação. E vai para mais além disso. Vai para a formação com relação ao que é um assédio, como lidar com situações de assédio, como eu fazer fala com o meu servidor de forma que eu seja acolhedor, como realizar um acolhimento, o que são questões com relação à qualidade de vida no trabalho. Então, isso faz parte também da formação. A pergunta 20, por favor. Agora a gente está na 20ª pergunta. Não é só para vocês saberem que são 27, né? 27 perguntas, tá? A gente já está caminhando para o final, então. Atualmente, há situações em que os técnicos trabalham sem local apropriado, muitas vezes ficando expostos a reagentes em laboratórios ou em locais improvisados, inseguros ou até mesmo insalubres, que compromete a qualidade do ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador. Por vezes, precisam revezar computadores. Isso é bem típico aqui em alguns lugares, pois não há quantidade suficiente para todo mundo. Quais são as propostas da chapa para assegurar condições adequadas de trabalho para os tais?
A hora que você começou a falar, eu falei assim, tá falando do meu setor. Porque eu trabalho no Hospital de Clínicas, no setor que eu acho que vocês conhecem, está condenado, a gente deve mudar, mas a gente deve mudar já tem um tempo. Então, o setor de hemodinâmica é no subsolo, um quadradinho que trabalha com exposição à radiação ionizante, não tem espaço para a gente poder fazer refeição. Então, eu falo que isso que eu vivo, que eu vivencio na minha pele todos os dias enquanto servidora técnica, muitos aqui eu tenho certeza que também o vivenciam. A gente não tem lugar para descanso. O hospital de clínicas, a gente não tem lugar para descanso. Eu lembro que eu descansava na UTI adulto, tinha um corredor externo que as visitas faziam para fazer visita no corredor externo. Acho que quem conhece o hospital vai saber disso. E a gente colocava os colchões no chão do corredor externo. E aí, às vezes, e o medo de chegar alguém, porque a gente sabe, né? O hospital, as pessoas podem estar confusas. E já teve situação de alguém ser pisado lá nesse corredor quando estava dormindo à noite. E é sério, a gente vivencia isso há muitos anos. E a gente precisa de valorização, a gente precisa de espaços de trabalhos adequados. E isso já está na nossa política de qualidade de vida no trabalho. Então, quando eu falo de uma política, quando a gente cria uma política dentro da universidade, ela vai ser votada a nível de conselho universitário de consul, ela já vai dar atribuições para todas as pró-reitorias. Então, é isso que a política é importante. Então, muitas vezes o pessoal fala, política, né? Não, a política ela fala e ela já delega lá no seu conselho universitário quais estratégias cada pró-reitoria tem que fazer. Então, ela vai delegar para a Proplad, ela vai delegar para a Prefeitura de Campos, ela vai delegar para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por isso a gente defende tanto uma política de qualidade de vida no trabalho. E a infraestrutura adequada, ela é essencial, senão a gente adoece. Por que a gente adoece? Porque eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço para convivência, eu não tenho um restaurante para poder alimentar. Em vários campos a gente não tem espaço para eu ficar no meu intervalo. Eu tenho uma jornada que a gente sabe que muitas vezes é de 8, por isso que a gente defende a de 30, mas que uma jornada de 8 não é de 8. Eu gasto um tempo para chegar no meu trabalho e voltar, vamos colocar em 1 hora, em média, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente sabe que às vezes é mais. 1 hora de almoço, eu fico 10 horas da minha vida dentro da universidade. Então, isso é adoecedor. Então, a gente precisa trabalhar com condições de trabalho e infraestrutura adequada, computadores adequados, EPIs adequados, e aí a gente já entra em questões que envolvem insalubridade, periculosidade, que tem que ser revisado. Então, são questões que nós acreditamos. Obrigada. Pergunta 21, por favor. Ainda na linha da valorização, hoje na UFO, as mulheres têm dificuldades de encontrar espaços adequados para aleitarem seus filhos e distraírem leite, uma vez que mães têm apenas 6 meses de licença maternidade, e o recomendado pela OMS para o aleitamento é de 2 anos. E ainda a falta de trocadores nos banheiros, uma vez que as mães precisam muitas vezes trazerem seus filhos para os eventos de trabalho, pesquisa, militância, entre outros. Como os candidatos à chapa pretendem resolver o problema de falta de espaço na UFO, de aleitamento, extração de leitamento materno e de trocadores nos banheiros? Na sexta-feira, a gente estava num diálogo importante com um projeto que trabalha com relação à maternidade. E teve uma fala que me emocionou muito. Essa fala foi de uma estudante, não foi de uma servidora, mas ela fez uma fala muito potente. Ela falou o seguinte: olha, é tão engraçado, as pessoas acham que depois dos 6 meses a criança desaparece. Ela não desaparece. A criança, depois dos 6 meses, ela não vai desaparecer. E na Universidade Federal de Uberlândia, a gente achou que ela desapareceu. Né? Passou 6 meses, ela desapareceu. As servidoras têm que voltar, as estudantes têm que voltar, as professoras têm que voltar, têm que fazer a mesma produção, tem que ser da mesma coisa. Na nossa avaliação de desempenho, não fala lá que eu sou mãe. Cadê que eu tenho que trabalhar com políticas de valorização com relação à minha avaliação de desempenho? Contar que eu fui mãe. Contar no sentido que isso vai modificar a minha avaliação. A CAPES tem discutido isso e a gente não discutiu isso na Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente tem que começar a falar sobre isso. Nós temos a comissão de mulheres e é preciso a valorização dessa comissão cada vez mais para dar condições a ela fazer isso. A gente fala de estruturas, a gente precisa. Eu falo que no shopping center hoje, qualquer lugar que você vai, você tem fraudário, você tem trocador, e a gente não tem na universidade, de onde deveriam partir as grandes mudanças sociais, e a gente tem que ditar essas mudanças aqui dentro. E a gente colocou na nossa carta-programa a necessidade de adequação, realmente, com espaços de aleitamento, com fraudário,
E mais, a gente fala sobre a questão da parentalidade, que não está sendo falada. Precisamos discutir a parentalidade. O cuidado tem que ser compartilhado. Então, essa é uma pauta que a gente coloca também na nossa carta-programa. E precisamos falar também sobre as questões com relação a espaços de acolhimento. A gente colocou na nossa carta-programa esses espaços de acolhimento para que as servidoras, os servidores, os estudantes possam deixar seus filhos nesses olhares. A gente sabe que quem estuda à noite, quem trabalha à noite, não tem. Como é que eu vou fazer? Onde eu vou deixar? As creches não funcionam à noite. Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente pensou isso na nossa política e a gente entende como prioridade. Como bem disse a estudante, ela vai lembrar dessa fala, a criança não some aos seus meses. E a gente tem que falar sobre outras questões que perpassam essa questão desse cuidado não remunerado, porque aí a gente também tem a questão da gente não conseguir licença para isso. Muitas vezes a mulher é julgada porque ela vai levar o filho ao médico. Então, são questões que a gente tem que falar dentro da universidade e com muito cuidado. Os trocadores, né, a parte realmente de estrutura, ela é o começo, mas é a ponta do iceberg. A gente precisa falar de mais coisas com relação a isso. Obrigada. Pergunta 22, por favor. Referente à insalubridade. Em relação ao adicional de insalubridade, nos últimos anos, muitos servidores foram lesionados com o corte desse adicional, sem qualquer mudança das condições de trabalho, sem qualquer fato novo que justificasse essa atitude, mas baseado em perícias genéricas sem avaliação correta dos gestores de trabalho. Assim, muitos desses casos, quando levados à esfera judicial, foram revestidos, justamente porque ficou comprovado que o trabalho era em exposição a agentes biológicos ou químicos. Nesse sentido, perguntamos: qual é o comprometimento do candidato em relação à luta pelo resgate dos adicionais de insalubridade perdidos pelos técnicos das áreas de saúde, biológicas e área química? Estendo também a pergunta à nossa candidata a vice-reitora. Eu falo que eu sou super defensora disso. No Hospital de Clínicas, que é o que eu atuo, temos dificuldades com relação aos processos, inclusive questionamentos. O dimensionamento de pessoal tem muita gente, então tem que tirar pessoas daí. Olha a fala, temos que tirar pessoas dali, porque na verdade está sobrando gente, vai ficar mais gente exposta. Então essas pessoas não podem ganhar radiação ionizante, porque tem muita gente no setor, que na verdade não é um mérito a ser discutido. Tem esse lado, a gente sabe. Teve o lado também, conversando com a Dirks, de peritos que foram, não é a palavra nem assediados, foram ameaçados de morte, porque cortaram insalubridade, periculosidade. Eles contaram isso também, eu falei, meu Deus, né? Então, por que eu estou querendo dar esses exemplos? De gente que chegou e falou para o perito assim, olha, se você não, como é que foi? Se você não autorizar, eu sei onde você mora. Falaram isso para o perito. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber que é uma situação extremamente delicada, que a gestão precisa se posicionar, porque a gente está criando guerra dentro da universidade, peritos sendo agredidos, servidores com perda de direitos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa existe uma legislação sobre isso. Essa legislação, eu falo que se tivesse tudo detalhado na legislação, não tinha juiz, né? A gente estava resolvido, era o que estava escrito lá. Mas a gente tem sempre juiz e a universidade ela tem perdido diferentes ações judiciais com relação às ações de insalubridade, às ações de periculosidade, de radiação ionizante. E que a gente propõe? A gente propõe que a gente alinhe isso. Se a universidade está perdendo, o que está acontecendo? Por que a universidade está perdendo juridicamente e internamente a gente não está fazendo os processos adequados? Então, essa é a nossa proposta. A gente avaliar, criar normativas internas para que facilite essa avaliação e que eu falo, gente, dentro da lei, tudo que puder ser feito em favor do servidor será feito. É isso que a gente tem que lembrar. É importantíssimo a gente entender isso, porque muitas vezes as decisões são tomadas contrárias. Tem dois caminhos, por que eu vou escolher o caminho contrário ao servidor? Desde que esteja na legislação, e é isso que a gente defende. A gente defende que não é porque durante a pandemia de Covid-19 a UTI adulto recebia insalubridade máxima, passou a pandemia e os pacientes pararam de chegar lá? Não, só não tem a quantidade que chegava, mas os pacientes estão lá. Então, o que mudou nesse período? Então, são discussões que nós faremos. Obrigada. Próxima, 23.
Em respeito à base também, eu acho que vocês nem precisam responder, porque é muito parecido. Olha, existindo comprovação de risco laboral, a chapa dará, caso eleita, apoio aos trabalhadores e trabalhadoras desses ambientes para que tenham seus direitos assegurados, independentemente do cargo que ocupam? Já está respondido, né? Só reforçando. Esse é um cuidado que nós temos. Porque, de novo, eu vou falar duas palavras: cuidado e profissionalidade. Temos que cuidar das pessoas. E se a gente não cuida das pessoas, elas adoecem, elas afastam e a gente não presta o serviço à sociedade. Então, é uma pauta nossa, uma pauta que é muito cara para mim, particularmente, mas aqui com a Fabíola, que é da área de saúde, que é enfermeira, isso para ela é muito forte, para nós é muito forte, para esse coletivo aqui é muito forte. Sem dúvida alguma, independente do cargo, a gente vai dar o suporte necessário, o apoio às trabalhadoras e trabalhadores nessas situações. Obrigada. 24, por favor. A troca de diretores, coordenadores e encarregados pode ser benéfica para a instituição, pois evita que um mesmo indivíduo ocupe o cargo por muitos anos. Contribui para o combate dos vícios de processo e promove oportunidades para outros servidores, sejam eles tais ou docentes. Como a chapa se posiciona em relação a essa questão? Muito bem, Márcia, obrigado pela questão. Sabe quando, ontem eu conversei com alguns colegas sobre isso, quando alguém fica muito tempo num lugar, ela pessoaliza o lugar. Parece que é dela. Ah, isso aqui é meu. Eu tenho que fazer do meu jeito. É assim que eu faço, assim que sempre foi. Tem uma palavra que eu detesto no serviço público. Sempre foi feito assim. É o, é o, é o melô da Gabriela, né? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu serei sempre assim, né? Não pode ser assim na universidade. A gente precisa de uma rotatividade dos cargos. É por isso que os cargos eletivos, eles têm 4 anos, ou, quando muito, 8 anos, se forem reconduzidos pelo processo de eleição. Mas também os cargos que assumem funções precisam ser revisitados. Caso contrário, a gente pessoaliza aquele lugar. Então já está na hora de a gente mexer em cargos. Eu quero dizer assim, com muito respeito à nossa instituição. Está na hora de nós mexermos em cargos que, ao final, as pessoas estão permanentemente, há décadas, ali naquele cargo. Talvez respirar um pouco mais. E não é desvalorizar as pessoas, não. É fazer com que outras ideias, outras propostas sejam também adensadas àquele lugar. E também não é penalizar. Eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. Nós não iremos fazer isso só porque apoiou ou deixou de apoiar. Nós não fazemos assim, nós não trabalhamos assim. Nós respeitamos as pessoas. Eu não tenho dúvidas também que o professor Carlos respeita as pessoas e os cargos. Então, nós vamos trabalhar sempre em respeito a essas pessoas, para que essas pessoas sejam valorizadas e também os cargos sejam reoxigenados a partir de novas posições, de novas pessoas que ali vão ocupar ou que ocuparam esses cargos. Mas também fazendo uma avaliação cuidadosa com a equipe, que a gente tem que escutar as pessoas. Não é chegar e falar que todo mundo vai sair dos cargos, não. A gente tem que olhar com muito cuidado, caso a caso, mas ouvindo o contexto, ouvindo as pessoas, para que a gente consiga avançar e ter uma universidade que se profissionalize. Obrigada. Pergunta 25, por favor. Na pergunta 25, ela retoma um pouco da questão anterior, que fala sobre essa rotatividade de cargos. Então, nós recebemos da base mais uma pergunta que diferencia um pouco e que seria uma resposta em que todos anseiam. E ela fala essa questão sobre a questão de descontar dias de paralisações e greve. Então, eu gostaria de saber qual que é a posição dos senhores, enquanto reitor e vice-reitoras, nessa questão de desconto de dias paralisados e de dias dos grevistas. A gente precisaria fazer.
Não, gente, nunca não É, consigo nem pensar. Primeiro que eu sou uma pessoa que muito defende triste, assim, movimentos de né? greve, Ver uma respeito de defesa tão movimentos de greve, incisiva sou do totalmente fechamento de vaga. favorável à defesa. Eu acho que isso nem passa nunca, né? Eu acho que não devemos nunca nem passar-lhes Eu nomes, acho que né? o Porque ProERJ vem não aí, é mais Corá, um me passa o projeto, nome de quem ele está se de ancorou como greve. Cadê a modalidade. lista de greve? Isso Então, nem nós deve existir, precisamos. tá? Acho que é sem dúvida. Só dizer que greve é direito. Fazer as movimentações, quaisquer que sejam, são nossos direitos. Até porque como é que nós estamos avançando nos últimos anos, independente de governo, tá, gente? Nas nossas pautas trabalhistas. O mecanismo que nós temos é quando a gente paralisa, é quando a gente vai para negociação. E eu sei, eu participo dos movimentos, a última coisa que nós queremos é entrar de greve. A gente entra de greve como último recurso, porque antes, quando a gente fala do antes, quando a gente fala da Fazubra, quando a gente fala aqui do Sintete ou da Adufo, antes de a gente entrar de greve, já aconteceram muitas tentativas de negociação. Então, ninguém está entrando de greve ou fazendo paralisação só pelo prazer de entrar de greve e fazer paralisação, mas é por garantir direitos. E se a gente tem conseguido, sobretudo no último governo, mas também nesse governo, se a gente tem conseguido avançar em algumas pautas, é porque a gente tem feito mobilizações, feito negociações. Isso é direito, e direito é defendido, e sempre será defendido por esse reitor, que antes de querer ser reitor, é professor e participou sempre dos movimentos grevistas. Eu peço desculpa à Natália, que é nossa moderadora, que aqui entre nós três a gente viu que tinha uma pergunta repetida, e aí a gente resolveu, eu vou fazer a 26ª, que está aqui, foi a base que perguntou, e as meninas estão fazendo mais uma pergunta que não veio da base, mas que é muito importante para nós enquanto sindicato, tá? 26ª, então. Caso eleitos, quando pretendem cumprir o artigo 1º da Resolução do CONDIR 3 de 2010, que versa sobre as CDs, que são os cargos de direção, e as FGs, as funções gratificadas. Eu acho que foi uma decisão do Conselho que já foi tomada em 2010. E uma das coisas que nós acreditamos é com relação à transparência. Hoje, na Universidade Federal de Uberlândia, a gente tem lá o anuário, eu falo que o anuário ele é público, por isso que eu gosto muito de olhar os dados de lá, que são dados oficiais da instituição, e os dados desse anuário, eles nos colocam o número de FGs e CDs, mas não nos colocam quais são as características dessas FGs e dessas CDs. Nome, quem está recebendo, o nosso salário é público. Se qualquer pessoa hoje, qualquer cidadão, quiser olhar no nosso salário, ele é público. Mas eu não consigo saber, dentro da Universidade Federal de Uberlândia, num painel de transparência, como que estão as funções distribuídas das CDs, para quem está distribuída, qual a função, assim como recomenda o Conselho. Então, sim, a gente precisa de dar transparência com relação a isso. Precisamos de ter realmente um painel de transparência que fale sobre essas CDs e essas FGs, para que a gente possa realmente atender ao que já foi discutido na Universidade Federal de Uberlândia e já foi aprovado por um conselho. Só uma coisa aqui em complemento, se me permite, Fabiola. Nós não podemos ter pessoas com funções, com CDs, sem que as pessoas, de fato, tenham ter a CD e não ter a função de atividade de fato. Para mim, isso é um desrespeito ao serviço público, é um desrespeito à gestão pública, ao orçamento público. Quem ocupa uma função de CD 3, 4, FG1, 2, 3, qual é o trabalho dela? Isso tem que estar transparente. Todo mundo tem que saber falar, olha, João, né, o nome fictício aí, recebe uma CD tal e ele faz isso, 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 que é correspondente. Porque CD não é cabide. As funções gratificadas, as CDs, não são cabides de emprego na instituição. As pessoas têm que receber pelo que elas fazem. E isso a gente tem que tomar cuidado. E essa coisa muito doméstica, mas é meu amigo, eu gosto muito, então ele vai ter uma função só porque eu gosto. Não podemos, a gente tem que profissionalizar. Estamos falando de orçamento público e que tem responsabilidade pública. Obrigada. Próxima pergunta.
Essa seria a nossa última pergunta, mas aí vocês foram bem objetivos, a gente vai fazer mais uma depois, tá bom? Pergunta 27. Caso sejam eleitos, quais serão suas ações para assegurar o cumprimento da lei de cotas na contratação de professores e técnicos na UFO, especialmente considerando que algumas unidades acadêmicas têm realizado concurso com apenas uma ou duas vagas? Como fazer cumprir de fato a efetivação de cotistas, independente do número de vagas oferecidas do concurso? Antes disso, eu quero só fazer uma contextualização. A UFO, vamos lá nessa pirâmide comigo. Nós nunca tivemos um reitor negro ou uma reitora negra. A UFO teve um único pró-reitor negro em 46 anos, que fui eu. A UFO tem 18% dos seus docentes são negros, muito pouco. 34% dos seus técnicos são negros. 36% dos seus alunos são negros. Quantos vocês acham que quantos por cento de terceirizados vocês acham que são negros? 55%. Vocês entendem a pirâmide? Vocês entendem que a nossa universidade não trabalha com equidade? Vocês entendem que a nossa universidade, e aí eu falava dos dados lá das mulheres negras, pobres, a gente continua exercendo microviolências. Vocês entendem que essas microviolências, elas vão se repetindo, vão e vêm em muitas ações da universidade? Então, para esse candidato negro que entende que esta pauta e ser negro é uma pauta que se complementa às tantas pautas que nós trouxemos aqui, mas que essa pauta é uma pauta muito cara para nós. Nós precisamos valorizar as pessoas. O cumprimento do decreto tem que se dar. Aí eu quero falar tanto do decreto de escolha de cargos, dos 30%, foi um decreto do presidente Lula, quanto da lei que coloca as vagas, as cotas de vagas para servidores técnicos e professores da nossa instituição. O modo de organizar isso, porque no caso do corpo técnico, os concursos já são em bloco, mas o modo de organizar isso é, de fato, agrupar concursos para que a vaga ela seja não, vamos supor, professor Mineu, lá no IQBIM, ao invés de abrir um edital para o IQBIM, a gente associar o edital do IQBIM, o edital do Instituto de Química, o edital de outras unidades, para que a gente garanta o alcance do número de vagas suficientes, como fala na lei, para que a gente aplique a cota e essa cota seja destinada ao candidato negro que se sair melhor em qualquer um desses processos. Isso a gente tem que fazer. Se nós não fizermos isso, a gente não vai corrigir essa assimetria racial que existe no nosso país. E se a gente não induzir, não fomentar, não acompanhar e não avaliar, nós vamos manter essa pirâmide em que o corpo de terceirizados é, em sua maioria, negro, e nós não tenhamos docentes, técnicos, na sua proporção de negros, refletindo o que é a nossa sociedade. Isso é injusto. Isso revela, se a gente continuar assim, isso revela uma instituição que não promove equidade, justiça social. E o que queremos? Se a universidade pública não for o lugar que promova justiça social, que promova verdades, dificilmente a gente vai sair do marasmo que o nosso país muitas vezes está sendo jogado. Obrigada. Próxima. Como a gente está com um pouquinho de folga, a gente elaborou uma última questão que eu, como coordenadora, eu senti muito contemplada com ela e, com carinho, eu vou apresentar para vocês. De antemão, eu já agradeço a participação de todos. Nós estamos caminhando para a nossa última questão, então eu deixo meus agradecimentos a vocês e a todos que estiveram conosco nesse momento democrático. E a pergunta é com relação aos aposentados. Além das questões anteriores referentes às cotas, gostaríamos de saber sobre as políticas públicas dentro da universidade voltadas aos aposentados e aposentadas. Obrigada. É uma pena que elas não existem.
Nós não temos políticas públicas, de fato, que acompanhem os nossos aposentados e aposentadas. Gente, nós precisamos cuidar das pessoas, nós somos uma comunidade. Será que somos? Será que a gente está tratando desses aposentados e aposentadas com o respeito que precisam? É necessário fazer um acompanhamento a partir da Pró-Reitoria de Gestão, que nós queremos alterar o nome, para que as pessoas que estão em vias de aposentadoria sejam acompanhadas do ponto de vista social, psicológico, emocional, né, professor Emerson? As pessoas, elas estão fechando um ciclo de anos na instituição. Então, nós propusemos que as pessoas, que eu vou chamar de pré-aposentados, as pessoas que estão caminhando para a aposentadoria, sejam acompanhados, até para que a gente dê formação para essas pessoas. Eu vou usar um exemplo. O professor Ortega é um professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais. O Ortega aposentou, ele até começou a trabalhar na área dele, depois ele foi fazer fotografia. Ele virou para mim um dia e falou assim: professor, eu queria tanto que a universidade tivesse me ajudado, oferecido um curso, não me preparado para a aposentadoria. Porque quantos professores e professoras, técnicos e técnicas vão aposentar e querem fazer uma outra atividade, não querem continuar nessa atividade, fazer outra atividade. Então, proposta 1, nós precisamos acompanhar as pessoas que estão em vias de aposentadoria para que a gente dê o suporte necessário e para que essas pessoas se insiram em outros espaços de atuação. Proposta 2, nós precisamos criar uma comunidade de egressos e egressas da instituição. É muito ruim, sabe, Márcia, quando alguém sai da UFO e quer voltar para a UFO e é como se ela fosse despejada. Aposentar não é despejo. Aposentar, a gente só fecha um ciclo. Mas nós sempre seremos UFO. Daqui a 15 anos, eu ganho o direito a aposentar. Eu quero tanto, eu estou há 30 anos na UFO, daqui a 15 eu terei 45 anos de UFO. Eu vou levar a UFO para a minha vida inteira. A minha vida já se confunde com o que é a UFO. Então nós precisamos, aí eu falo para todos os aposentados, nós precisamos possibilitar que haja não só um portal, mas ações de extensão interfaceadas com a gestão de pessoas que acompanhem esses aposentados, inclusive na qualidade de vida, no trabalho, na repactuação dos planos de saúde, na orientação, no acolhimento. Nós temos que fazer e garantir que o Conselho de Integração Universidade e Sociedade seja retomado e tenha assento dos nossos aposentados. Nós estamos, por vezes, desprezando uma massa crítica importante da nossa instituição. E nós temos vagas no Conselho Universitário para comunidades que nunca foram ocupadas, por que não que não sejam ocupadas pelos os nossos aposentados que conhecem a instituição, que valorizam a nossa instituição, que sabem da instituição? Por que a gente não criar programas de mentoria, de acompanhamento, de tutoria, para que os nossos aposentados continuem fazendo projetos de extensão, projetos de pesquisa? Precisamos entender que a UFO é um lugar de pessoas. Sejam aposentados, até mesmo poderia aqui falar dos egressos, dos alunos, alunas. As pessoas, elas não passam, mesmo quando elas morrem. Elas só fecham ciclos. A nossa proposta, e eu falo aqui para o Sintete, é sempre valorizar as pessoas, acolher as pessoas, incluir as pessoas, reconhecer as pessoas. Se nós errarmos, nós não teremos dificuldade de voltar atrás, de nos desculpar e fazer de tudo possível para corrigir. Mas nós queremos ouvir todo mundo, acolher todo mundo, incluir todo mundo, inclusive os nossos aposentados. Precisamos de uma cultura de paz, como fala o nosso estatuto, uma cultura de verdade, como nós estamos pregando, uma cultura de afeto, e afeto é tudo aquilo que a professora Fabiola defendeu anteriormente. Nós precisamos construir debates que estejam na lógica das ideias, no plano das ideias. Vocês nunca me ouviram falar do professor Carlos, mal da pessoa do professor Carlos, porque eu valorizo o professor Carlos, reconheço o trabalho do professor Carlos, reconheço o potencial do professor Carlos, e não me ouvirão, porque o debate é de ideias. Eu posso ter contraposição de ideias, mas só ideias, nunca apontando para ninguém.
nunca apontando o dedo para as pessoas. Porque é essa universidade que eu acredito. Então, eu falo para as aposentadas, para os aposentados, para aqueles que querem aposentar, para quem está chegando, para quem está continuando, para a nossa universidade. A universidade é de vocês, sempre será. E nós nos pautaremos sempre pelo cuidado, pelo respeito, pela ética e pela verdade. Essa é a nossa pauta principal e essa é assim que a gente vai conduzir a Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado. Eu só quero agradecer, eu acho que o Helder me representa muito, ele sabe disso. Eu falo que é uma pessoa que está extremamente capacitada e ele me representa muito enquanto servidora técnica administrativa, porque em todo esse tempo que eu convivo com o Helder, que já se vão quase 8 anos, ele sempre me representou e sempre defendeu as causas, nossas causas, enquanto técnica administrativa. Então, você me representa. E eu queria agradecer, falar que enquanto servidora técnica administrativa dessa universidade, eu fico muito orgulhosa de estar aqui falando que esse coletivo é um coletivo, o coletivo Integra Mais UFO é um coletivo de gente que gosta de gente que está disposta a cuidar de gente. É isso que nós vamos fazer. Esse coletivo acredita nisso. E fico muito feliz de estar aqui no Sintet, que é o sindicato que me representa, que eu sou filiada a esse sindicato há muitos anos, participei de muitas lutas, fico muito feliz de estar nesse lugar, podendo falar com vocês, conversar e dialogar, e falar que eu fico muito feliz de ser a primeira servidora técnica administrativa da Universidade Federal de Uberlândia, concorrendo ao cargo de vice-reitora. Muito obrigada. Pessoal, a gente agradece ao professor, à professora também. Ficamos muito felizes por terem aceitado o nosso convite, ter escutado, ter respondido as perguntas. Agradeço às meninas que gentilmente também foram porta-voz das perguntas que foram colocadas pela base. Agradecemos aos presentes. Reforçamos o convite para que estejam aqui à tarde também, para que escute também o outro candidato. A partir das 15 horas estaremos aqui novamente. As mesmas perguntas serão feitas para o candidato Carlos e a professora Catarina também, com o mesmo tempo também, a mesma dinâmica de agora, será a mesma dinâmica de à tarde, para que sejamos justos. Tudo foi gravado e transmitido via Zoom. As meninas da comunicação já vão baixar, fazer a edição e colocar na íntegra no canal do YouTube do Sintet as duas entrevistas até o final do dia de hoje, para que seja justo e fique para que quem não pôde estar aqui, não pôde acompanhar, vai ficar no canal do Sintet as duas entrevistas também. Agradecemos mais uma vez a participação e colaboração de todos. Obrigada e bom dia.